Olá pessoal, eu sou Thales Gazel e venho trazer mais algumas dicas para melhorar sua produtividade e seu desenvolvimento web. Dessa vez nós vamos falar da biblioteca Finks. Essa biblioteca ela nos ajuda na manipulação com o nosso banco de dados, principalmente no desenvolvimento e deploy da nossa aplicação. A Finks é uma biblioteca PHP, ela trabalha com o conceito de migrations e seeders, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso aí, quem não ouviu vai ficar conhecendo agora, né? Os migrations elas nos permitem a construir em poucos minutos, né? Todas as tabelas do nosso banco de dados, né? Sem precisar rodar nenhum comando SQL para isso. Então ela facilita muito a nossa vida. Né? E o que são migrations? As migrations nada mais são do que classes. Ela gera classes PHP para a gente, né? Que contém métodos para criar uma tabela, adicionar um campo, né? Tratar dos relacionamentos das tabelas, né? E sem a gente precisar rodar nenhum campo, né? nenhum comando SQL. Ela simplesmente conecta com o nosso banco de dados e roda os comandos SQL para a gente, né? Sem a gente precisar fazer nada. E o que são seeders? As seeders nos ajudam principalmente quando a gente, no nosso ambiente de teste, quando a gente está criando a nossa aplicação, né? Imagina que a gente tem uma tabela de produtos, né? A gente precisa fazer um teste nessas tabelas de produtos aí. E você tem que conectar no banco de dados e ficar inserindo ali produtos manualmente para poder visualizar alguma coisa. Isso é totalmente improdutivo. Então as seeders elas vão nos ajudar nisso. Elas vão as migrations vão criar as nossas tabelas e as seeders vão preencher essas tabelas com dados aí faker, né, para poder testar, para que a gente possa testar aí de forma bem rápida a nossa aplicação, né? E qual a vantagem de usar o Finks? Cara, as vantagens são enormes, né? Agiliza no nosso desenvolvimento, né? A gente pode, através dessas migrações, ter um controle sobre as alterações que a gente vai fazendo no nosso banco de dados ao longo do desenvolvimento, ou até mesmo com a aplicação já em produção. Imagine que sua aplicação já está rodando e uma tabela qualquer no futuro você precise adicionar mais um campo ali, por exemplo. Né? Aí você vai ter que conectar no MySQL, fazer rodar todos aqueles comandos SQL na mão, né? Aquela porção de código que você vai ter que digitar. Se você, com o Finks, gerar uma nova migração, com um mínimo de código, você e no terminal, com a conexão SSH no seu servidor, você, com uma linha de código, você consegue gerar essa alteração assim bem rapidamente de uma forma mais segura, né? E a outra vantagem que facilita demais o deploy da nossa aplicação, né? Imagine que a sua aplicação já está toda pronta. Se você tiver todas as suas migrations prontinhas, imagine que você vai fazer um deploy no Amazon ou na DigitalOcean, em que você cria lá um servidor, uma VPN, e você tem acesso a SSH através do terminal. Não tem nenhuma ferramenta gráfica para você trabalhar ou manipular seu banco de dados, né? Com o Finks, você tendo suas migrations todas já configuradas e testadas no seu ambiente de teste, você roda apenas um comando na linha do terminal e ela vai gerar toda a tabela do banco de dados para você, né? Inclusive com controle de versão. Se você quiser gerar uma versão anterior do seu banco de dados, você também pode fazer, né? Então vocês vão entender melhor isso quando a gente colocar a mão na massa, tá bom? Aí a gente vai explicando melhor ao longo das aulas como isso funciona, tá? Então vamos lá, a ferramenta que a gente vai precisar para poder aprender a trabalhar com Finks. Olha, como é uma biblioteca PHP, óbvio que você vai ter que ter o PHP instalado na sua máquina. Ambiente de desenvolvimento, eu estou usando o Linux, Ubuntu, a última versão, a versão 16, tá? A versão LTS. Mas isso não importa, você pode estar usando o Mac, pode estar usando o Windows, o sistema operacional que você quiser, desde que tenha o PHP instalado na sua máquina. De preferência, com no mínimo
o PHP 5.6, né, gente? A gente já tem aí o 7.1, agora que eu estou gravando esse vídeo. Eu acho que a gente já tem que começar a trabalhar com as versões mais novas, tá bom? Nós não podemos falar de biblioteca PHP sem esse camarada, sem o Composer. Se você ainda não conhece o Composer, abrace essa ideia, porque um desenvolvedor PHP não tem como sobreviver sem o Composer, que nada mais é um gerenciador de dependências de pacotes que o nosso projeto necessita. Tá? Eu falei um pouco sobre o Composer no último curso, que a gente desenvolveu um micro framework do zero. Né? Então eu vou falar rapidamente aqui, eu vou explicar uma maneira bem rápida de instalar. O último curso eu expliquei uma maneira um pouco mais complicada de instalar o Composer. Então, não tenha medo se você não conhece o Composer, você pode instalar na sua máquina sem medo, você vai realmente precisar sempre. E vamos lá, vou ensinar aqui uma maneira bem fácil. Se você está usando Windows, vamos clicar aqui em Get Started e instalação com Windows usando o instalador. Você vem aqui, faz o download do setup, né, .exe, clicou no instalador, next, next, next e seja feliz. Nada mais isso que você tem que fazer no Windows, é tão simples quanto isso, né? Então, após você ter instalado, para você testar se o seu Composer está funcionando, você vai abrir o prompt de comando do seu Windows. Aqui eu estou abrindo meu terminal Linux, mas é igual. Se depois que você instalar, digitar o comando Composer e dar Enter, e ele aparecer as listas, aparecer a lista de comando para você, que você pode executar com Composer, a sua instalação foi bem sucedida, tá bom? Então vamos lá. Agora se você achou fácil a instalação com Windows, o do Linux vai ser mais fácil ainda. Você vem aqui em Download, tá bom? Rola cá para baixo, pega a última versão estável, que nesse momento é 1.4.1, vai clicar nela, vai fazer o download. Eu recomendo, você está usando Linux ou Mac, tá? A instalação é igual. Faz o download desse camarada aqui para a pasta do seu usuário. Você já vai entender por que vai facilitar, tá bom? Você vai baixar o Composer.far na raiz aqui mesmo, tá? Do seu usuário. Eu vou dar um save e ele vai salvar para lá. Prontinho. Por que eu pedi para você instalar nessa pasta? Você vai abrir o terminal agora, né? Quando a gente abre o terminal, ele já abre sim no diretório raiz, né? Se você der um ls, você vai listar aqui o que você tem de arquivos e pasta lá dentro. Então veja que eu já tenho o Composer.far aqui, né? Então simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou até mostrar o comando para vocês. Depois que você baixou, você volta de novo aqui em Get Started. Vem instalação com Linux. Aí a gente vai instalar de forma global, tá? A última vez no curso lá eu ensinei a instalar de forma local, mas vamos instalar de forma global, que assim você não tem essa chatice de toda hora estar instalando o Composer numa pasta, tá bom? Então você vem, clica aqui em global e nada mais, você vai ter que usar este comando aqui no seu terminal, tá bom? Então vou dar um Ctrl C aqui, voltar no terminal. Se você não salvou na pasta que eu informei, você vai ter que digitar o caminho, né, onde está o arquivo que você baixou. E estando, depois que você está dentro dessa pasta, você vem e dá o comando sudo, né, nesse caso aqui Linux e Mac, e vai digitar Composer.far e ele vai mover, esse comando mv é para mover o Composer.far para a pasta usr local bin e vai dar o nome dele de Composer. Ele não vai chamar mais Composer.far. Por quê? Depois que você fizer esse comando, eu não vou mover porque eu já tenho ele lá instalado, então eu não preciso levar isso para lá. Então depois que você fizer isso, basta dar, você vai ter que fechar o seu terminal, né, para ele reiniciar. Fecha, abre de novo. Então o comando Composer já vai estar disponível para você, belezinha? Então é uma maneira muito mais rápida, mais prática de instalar o Composer.
né? Não é tão difícil no Linux e no Mac. O Windows é mamão com açúcar. E prontinho, ferramenta Composer instalada. Você agora só precisa escolher o seu editor preferido. Eu vou usar nessas aulas, eu vou usar aqui o Visual Studio Code. É uma ferramenta gratuita, né? Ela tem para todos os sistemas operacionais, o Linux, o Windows e Mac. Tá? É uma ferramenta, é um editor de texto que está ganhando bastante mercado, principalmente para desenvolvimento com front-end. Ela está fantástica, desenvolver Angular 2, Angular 4, Vue.js, ela dá um suporte muito bom, né? O suporte já nativo para TypeScript, tá? A instalação dos plugins dela está muito fantástica. Eu até parei de usar um pouco mais o Sublime Text, estou usando mais o Visual Code pela facilidade dele, né? Eu vou mostrar aqui ele instalado para vocês verem, mas vocês fiquem à vontade de usar o que vocês quiserem, tá? Eu tenho o meu aqui instalado. E antes que vocês, já sei que vai surgir essa pergunta, talvez sim, talvez não, do tema que eu estou usando aqui. Eu gosto muito de usar esse tema, é o mesmo tema que eu usava no Atom também, que é um outro editor de texto muito legal. Então, eu estou usando esse aqui, ó. Olha como a ferramenta dele é muito mais simples que o Sublime, né? É tão bom quanto o Atom, parece um pouco o Atom. Ele já te dá suporte ao Git, né? Te dá suporte a um debug, muito legal, para a gente estar trabalhando, debugar os nossos códigos. E essa ferramenta de extensão aqui é que está muito bacana. Então, antes de você perguntar qual o tema que eu estou usando, é esse aqui, ó. Atom One Dark Theme, tá? Ele vai deixar meu código assim bem coloridinho, de uma forma bem legal, mais fácil para visualizar, tá bom? E estou usando um pacote de ícone também muito conhecido aqui, muito recomendado, que é o VS Code Icons. Então vocês vão, se quiserem instalar esses dois plugins aí, basta clicar aqui, procurar por esses plugins e show de bola. Tá? Esses outros aqui não precisam se preocupar, não é necessário para o desenvolvimento. Tá bom? Mas caso você queira deixar o mesmo tema, os tipos de ícone aqui é muito legal, por tipo de arquivo. Fica muito bonitinho, fácil de você visualizar os seus arquivos ali, tá bom? Então, eu acho que é isso. Agora a gente vai começar a pôr a mão na massa, tá bom? Escolha aí seu editor, instale o Composer. Se tiverem dúvidas, postem aí na descrição do vídeo. E preparem suas ferramentas que no próximo vídeo a gente já começa a brincar com esse camarada aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, até a próxima.